Oi, gente, mais um episódio do nosso podcast. Sejam muito bem-vindos novamente. Espero que vocês tenham curtido os episódios anteriores. Nossa ideia futura, inclusive, é fazer ao vivo, tá? Mas quando vocês começarem a exigir da gente, né? Mais uma vez aqui pela Tanit Brasil. E estamos hoje aqui com uma... Ela é multifuncional, na verdade, né? Ela é CEO da escola, ela comanda acho que 1.100, 1.200 alunos, ela é coordenadora, psicóloga, neuro. A mulher não é fácil, não. Ela é italiana, sabe? E junto com ela o Rodrigo, talvez o seu escudo, Rodrigo. Talvez. Né? Talvez. E aí a gente quer falar um pouquinho sobre, justamente por conta dessa quantidade de aluno que vocês comandam, né? Eu imagino o quanto é difícil vocês enfrentar os desafios do dia a dia, seja com os pais, com os alunos, que acho que vai do infantil até o médio, né? Então não deve ser uma tarefa muito fácil. E aí eu quero que vocês, por gentileza, se apresentem, né? Porque eu falei um pouquinho aqui da Lu, pelo que eu conheço, mas eu sei que a dona Luciana, ela é muito mais do que eu disse aqui. Agradeço, eu sou Luciana, diretora do Colégio Oliveira Teles. Vou falar um pouquinho da minha trajetória, né, acadêmica. Então, eu fiz magistério, atuei como professora em sala de aula, fiz pedagogia, psicologia e agora estou terminando a pós-graduação em neuropsicologia. Então, acho que, né, respondendo à sua pergunta, a primeira condição é você estudar muito e estar sempre antenada, né? Atualizada, tudo que vem acontecendo, porque as mudanças, elas são inevitáveis. E se você para no tempo, você tem um desafio muito grande. Então, a dinâmica da escola em si é uma dinâmica desafiadora. Então, todos os dias, às vezes você planeja, né? Tem o seu dia lá planejado, mas quando você entra na escola, outras demandas acabam surgindo. Então, essa base teórica, esse conhecimento técnico, ele é essencial. Então, eu costumo dizer que não dá para brincar de escolinha, né? Você precisa ter muito conhecimento, gostar do que faz acima de tudo e ir para cima. E não deixa de ter aquela tal da inteligência emocional para lidar com... Ainda ontem a gente gravou com uma gestora também de escola, que ela fala muito sobre essa questão de como ela lida com o seu efetivo, com os pais, porque não é só... eu falo que a escola, diferente de outras empresas, onde eles têm que lidar só com os empregados, vocês são diferentes, têm que lidar com as emoções das famílias, dos alunos e da própria equipe. Exatamente. E o Rodrigo? Talvez, eu acho que esse é o momento ideal para falar do Rodrigo, né? Sou Rodrigo Pina, conhecido no colégio como Pina. Minha formação é Educação Física, bacharel, licenciatura em Educação Física, e o destino veio jogando para mim ali as questões socioemocionais. Então, fiz uma especialização ali dentro do colégio mesmo, com a disciplina de projetos de vida no colégio. Tive, eu acho que um bom desempenho, a coordenação viu ali as atividades, viram, né? Os coordenadores viram as atividades que estavam sendo elaboradas e me convidaram para fazer parte da equipe gestora do colégio. E quando a gente fala sobre essas questões socioemocionais, engloba tudo isso. Porque quando a gente começa a conversar com as crianças, entender ali as situações, o que ocorre no dia a dia, a gente começa a ver que muita coisa começa a resvalar no âmbito familiar. E aí eu tenho como exemplo aqui, acho que no meu último ano, eu tinha uma atividade simples, que eles tinham que fazer uma roda de conversa em casa com a família. Dei o prazo de 1 ou 2 semanas para que eles realizassem, justamente entendendo um pouco a rotina familiar. E tinha gente que ficou ali 1 mês, basicamente, sem conseguir. Porque eu não consigo ver minha mãe, ou porque minha mãe não consegue conciliar o horário minha mãe e meu pai para fazer. E a gente vai fazendo essas adaptações na rotina da aula. Mas só demonstra que essa questão do socioemocional, da questão da base familiar, ela está um pouco prejudicada e a gente precisa dar uma atenção grande. Sabe como eu vejo? Não sei se a gente já comentou sobre isso, Lu. Voltando um pouquinho, né, atrás, e quando nós mulheres queremos essa autonomia, esse empoderamento, sair para exercer uma função, ter uma função, porque até então a mulher ela foi criada para ser administradora do lar, o homem para ser o provedor. Com isso a gente teve uma perda, justamente porque tivemos que, obrigatoriamente, terceirizar a educação dos nossos filhos, seja para os pais, para os avós,
para as babás, né, para as escolas, para as creches, enfim. Então, isso que você está falando é muito pertinente por isso, porque você veja, a criança ela não consegue ter o apoio que a própria legislação diz, que ela tem que ter o apoio familiar na sua educação, e ela não tem essa entrega. E aí começa toda uma cadeia de deficiência até esse aluno eventualmente chegar. Acho que você, como psicóloga, pode falar um pouquinho mais sobre... Como neura, né? Pode falar um pouquinho mais sobre isso. É exatamente isso. Então, assim, eu costumo dizer aos pais dos alunos, né, nas orientações que a gente faz, tudo dentro lá do contexto escolar, que é preciso ter muita consciência crítica em relação à qualidade do tempo que você passa com o seu filho. Então, não basta você estar com o seu filho o dia inteiro se você não tem um tempo de qualidade com ele. Então, acho que acredito que a família ela precisa voltar e olhar para essa qualidade. Então, eu sou uma pessoa que eu trabalho muito, eu saio de casa de manhã, volto à noite, mas dentro da minha rotina eu estabeleço um momento ali de qualidade. Então, entender, observar o meu filho, eu acho que isso é muito importante, falta para os pais um pouco dessa observação, né? E ainda falando nesse aspecto, a escola desempenha um papel muito importante nessa dinâmica, né, da família, escola, parceria. Então, é extremamente necessário a confiança da família na escola em que a criança está matriculada. Eu costumo dizer que esse é a chave do sucesso. Mas também, por outro lado, quando o filho ele está desandando, porque não tem um amparo, não tem a convivência com a família, não tem o olhar da família, eles vêm rápido, eles não têm tempo, mas eles encontram tempo para vir brigar com a escola. Sim, esse é para cobrar da escola, né? Esse é um dos grandes desafios. E aí, quando essa família chega na escola, ela chega bem armada, vamos dizer assim. Achando que a responsabilidade é de você. De tudo. E o primeiro ponto que a gente traz vamos sentar, vamos conversar, vamos entender, vamos analisar o contexto, porque você tem a narrativa que chegou através do seu filho. Mas dentro dessa narrativa existe um contexto dentro da dinâmica escolar. E a dinâmica escolar dos alunos em si são crianças, adolescentes em formação. Então é comum que existam muitos conflitos. E o que eu costumo dizer aos pais a escola é o treino da vida. Então você precisa deixar o seu filho se frustrar, você precisa mostrar para ele que lá é um espaço que você conhece, que você confia e que ele está seguro. Então, assim, até trazendo para o âmbito pessoal, é comum, né, a criança, adolescente, trazer queixas referentes à escola. Então, como a mãe Luciana lida com essas questões? Primeiro momento, eu sempre questiono eles, mas como que aconteceu? O porquê que aconteceu? Então, eu coloco meu filho para pensar também. E, além disso, reforço e valido, né? Olha, o professor está lá, é alguém que está ali para te ensinar, para te apoiar. Ele jamais faria nada para te prejudicar. Então, talvez você tenha compreendido mal. Vamos esclarecer. Então, assim, eu sempre procuro o caminho do diálogo, mas jamais eu me coloco numa posição contrária à escola. Porque quando isso acontece, você, ao invés de estar protegendo o seu filho, você está contribuindo para que ele não consiga resolver os conflitos. Eu tenho um exemplo para te dar, inclusive pessoal, né? Meu filho, graças a Deus, ele nunca teve problema de comportamental. Eu sempre saí muito cedo para trabalhar. Ele, inclusive, ficava sozinho em casa, ia sozinho para a escola, porque também era perto, era só atravessar. Com 7 anos, e eu sempre deixei muito claro para ele, a tua responsabilidade é com a escola. A minha é te dar subsídio para você ter uma boa educação. Então, estabeleci para ele ali as regras do jogo. Nunca olhei uma lição do meu filho, nunca tive que acordar o meu filho, nunca tive que olhar a agenda, apenas quando, já tinham combinado, quando tiver alguma coisa para mim, você deixa em cima da mesa. Porque a gente praticamente não se encontrava, para você ter uma ideia. E aí, depois, já de grande, agora praticamente, que a gente mudou, ele foi sair da escola que ele já estava acostumado e foi querer comprar a briga de um amigo em sala de aula. E na mesma hora já veio no meu e-mail uma advertência. Eu adorei essa escola, porque eu já vi que ela não fica só de ir, ela já vem já com os 2 pés mesmo, falando assim, aqui não tem regra só teórica, aqui é prática. Então já veio falando assim, olha, ele se impôs em sala de aula para defender um amigo, né, colocando a professora numa situação delicada.
E aí, quando cheguei em casa, que ele foi conversar, falar para mim, eu já falei, já sei que a tua atitude não é uma atitude errada, mas você se manifestou no momento errado. Sala de aula, a autoridade do professor tem que ser respeitado. Se você tivesse que, né, chamar a atenção, falar alguma coisa, chamasse no particular, olha, professora, a senhora foi injusta com fulano, não foi ele, foi o outro, mas jamais isso. Fiz ele fazer uma cartinha e ler, pedindo desculpa na frente de toda a sala, porque ele constrangeu a professora na frente de todo mundo. Então, ele tinha que fazer a mesma coisa. E ele fez, porque ele sabia que ele, né, eu ia saber se ele não fizesse. E você veja, eu não preciso estar todos os dias ligado na escola, vendo e tal, para saber o que está acontecendo com ele. Eu tenho os meios de comunicação e eu tenho uma relação com a escola. Olha, eu infelizmente sou ausente, mas pelo amor de Deus, por favor, o que acontecer, está aqui meu contato direto e tal, né? E aí, o outro exemplo que eu queria te passar é a escola, ela proíbe o aluno de ter celular. E aí o próprio pai, ele manda uma mensagem para a escola revoltado porque que a filha dele tem que ficar sem celular em sala de aula. E aí vem a pergunta para vocês dois. Hoje, os pais, eles procuram valor, uma escola que tenha valores ou que tenha preços? Olha só, é muito... Como que eu posso dizer? A gente tem os dois tipos de público, né? Sim. A gente tem lá pessoas que, quando a gente fala... Em cima desse seu exemplo do celular, não pode usar o celular dentro da sala de aula. Eu falo, tá ótimo, tá certo. O celular é dentro da bolsa, não é para usar. Vai lá, aplaude, apoia o que a gente está fazendo. Mas também a gente tem situações que as famílias colocam nesse mesmo exemplo que você citou. Não, eu preciso que fique com o celular. E nós não somos assim tão a ferro e fogo. Eu atuo como orientador educacional, né? A regra na minha sala ali é assim, quando o aluno entra, eu vou acreditar em tudo que ele está me contando. Então, às vezes, eles chegam lá, não, mas é porque eu precisava falar com a minha mãe. Eu falei, mas você avisou o professor? Ó, é uma situação de emergência em casa, eu posso rapidinho só mandar uma mensagem para saber o que está acontecendo? Não. Eu falei, então, dificulta esse processo, né? Então, é sempre... Porque também, se você tem nas tuas políticas internas uma proibição, as tuas regras, porque as políticas internas de uma escola, de uma empresa, seja ela qual for o ramo de atividade, ela tem que ser, não tem que abrir exceções. Ah, mas ele precisa do falar com a mãe, já está lá no meu edital de matrícula, no manual da família, que tem um contato direto da secretaria, caso haja uma emergência. Sala de aula, quando você permite que o aluno, primeiro que ele não aprende, e segundo que ele atrasa a vida do próprio professor e da própria gestão pedagógica, porque vocês vão ter que se desdobrar para dar conteúdo a mais, para recuperar aquele aluno na nota e tal. Então, se a família não tem a consciência e o aluno não tem a consciência que a sala de aula é para aprender, é para estudar, tá tudo errado, Lu. Hoje, né, ainda tratando sobre esse assunto, eu entendo que a proibição, né, é proibido dentro da sala de aula, eles sabem, mas eu entendo também que talvez, por conta dessa carência de valores em relação à família, nós, enquanto escola, acabamos ocupando um pouco esse papel no sentido de orientação. Então, hoje o colégio conta com o Rodrigo, né, que é orientador educacional, e ele vem para o time de gestão para somar exatamente nesse ponto. Que ponto? Crianças e jovens precisam pensar. Né? Uma punição, né, uma advertência ou qualquer outra punição, sem que haja um diálogo, uma reflexão Sim. sobre o ato, na minha avaliação, né, não tem sentido. Então, para o jovem, ele vai fazer de novo, porque para ele aquilo é só um papel. Sim. Então, quando o Rodrigo traz esse aluno para escutar, entender, né, qual é essa demanda urgente, vamos entender o que é urgente. E aí começa toda uma reflexão acerca de um desenvolvimento socioemocional mesmo. Então, ali a gente está ensinando para eles não só conteúdos acadêmicos, como também essas questões do dia a dia, de lidar do com respeito, conflitos, né, com regras, entender, né, o porquê que essas regras são necessárias e são importantes em qualquer contexto social que qualquer um transita. É preciso existir regras. Sim. E aí, com essa abordagem mais, né, através do diálogo, da conversa,
Não deixa de ser a abordagem através de uma inteligência. Exatamente. Então, a gente traz essa questão mais humana. Então, o Rodrigo vem, né, nesse papel de gestão para fazer essa articulação. E, além disso, claro que em alguns casos é feito suspensão, advertência, né, punições mais... Mas quando eu falo a questão das regras, na verdade, é mais para os pais que não se atentam. Exato. Porque quando vocês... primeiro, que os pais hoje, eles querem muitas vezes dar pitaco na forma que vocês ensinam, o professor passou um conteúdo, mas ele não se atentou que antes dele assinar um contrato, existe um projeto político-pedagógico que ele sequer teve conhecimento. Ele não teve a curiosidade de saber. Por isso que essa questão do valor e do preço, tem pai que só quer o preço, é mais barato, eu vou jogar aqui onde é posso, deixa aqui. Aquele que quer que o filho realmente tenha uma conduta melhor, que tenha uma visão melhor, que tenha uma vivência emocional, que aproveite tudo, ele vai querer uma escola que tenha valores. Exatamente. E não preço apenas. Exatamente. E é onde a gente, desculpa te interromper, mas é onde a gente começou mesmo a, de uma certa forma, tentar deixar mais claro para essas famílias. Mais visível, né? Então, assim, ó, tá aqui, é uma parte contratual, mas não é só o contrato que a gente está falando. Vamos pensar no desenvolvimento dele. Ele vai crescer num mundo que ele entende que ele pode... Tudo. É só bater o pé no chão aqui que não quer fazer e pronto, e é isso. E as regras da sociedade, como que ele vai viver lá fora? Como que ele vai enfrentar esse mundo que é cheio de regras? E, obviamente, as punições lá fora são um pouco diferentes do que acontece aqui dentro. O que a gente está fazendo para o desenvolvimento dele? E a gente normalmente tem um retorno muito positivo. Às vezes chegam realmente... Mas é a transparência. É o que eu falo que falta muitas vezes. Às vezes um pai, ele tem um desequilíbrio. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, uma escola me mandou doutora, eu estou aqui com um problema porque 8 da manhã, para você ter uma ideia, a mãe mandou no grupo lá um questionário revoltada porque a escola demitiu um determinado professor. Por quê? O motivo, o valor que pagou. Gente, então essa mãe, ela talvez desconheça que o contrato que ela tem lá com a escola não dá direito a ela de intervir na parte administrativa, sequer na sua parte pedagógica, a não ser que eu disse que meu método pedagógico é um e eu mudo para outro. Ela tem um direito pedagógico. Agora, querer saber por que o professor foi demitido, por que ela tem que estar preocupada com o aluno, com o filho dela, se ele vai ser bem aparado, porque é igual no meu escritório já aconteceu, mas, doutora, eu não quero ser atendida pelo Rodrigo, porque eu contratei a senhora. Eu falei, não, você contratou meu escritório. Pronto, tá claro, dá essa clareza, né? Não é? Então, quando você fala para a família, olha, aqui são nossas políticas, né, internas, aqui é o manual do aluno, aqui é nosso edital, leia com calma, veja tudo que está aqui, tudo que pode não, para que as regras do jogo sejam claras. E aquilo que vocês estavam falando de conversar, de conscientizar, porque tem família que ainda, para suprir a sua ausência, é permissiva com o filho em tudo que ele reclama, tudo que ele quer. E aí vem as doenças, né, da internet. Exato. Por isso a importância dos profissionais que estão ali dentro do ambiente escolar tá sempre, né, atualizado em relação ao que vem acontecendo no mundo, o que já foi, né, validado, enfim. Porque eu acho que tenho certeza que esse conhecimento técnico, ele traz muita segurança, né? Até para você dormir em paz. Então, hoje, eu gosto de tratar com os pais em relação ao valor, né? Eu digo para eles, olha, você veio, matriculou o seu filho aqui, mas não tem problema nenhum. Se até aqui foi tudo bem, daqui para frente você acha que a nossa conduta não está legal, eu não posso mudar aquilo que o que nós acreditamos que é eficaz. Que é a sua missão, sua visão e seus valores. Exato, que é o meu propósito. Propósito. Se eu perder isso, porque eu tiver medo de perder aluno, aí eu perco a minha essência. Então, e você sai do missionário para se tornar mercenário. Até porque senão a escola vai perder a identidade, né? Exatamente. Se começar se a mas, escola Rodrigo, mas gente, moldar a toda a família que vai pedir alguma mudança, a escola perde a identidade. Mas sabe por que isso acontece? Eu vejo, por exemplo, nas escolas confessionais, os pais reclamando disso e daquilo. Eles não se atentaram que matricularam uma criança com a escola que tem uma determinada filosofia. A Oliveira Teles, por exemplo, tem o seu método, a sua metodologia, tem a sua forma de pensar, a sua filosofia de trabalho e tudo mais.
os pais, eles não se dão o trabalho de entender isso, de perguntar por que que vocês têm essa conduta? Porque é nisso que nós acreditamos numa educação de tal forma. É igual as confessionais também. Por que que está ensinando o evangelho, não sei o quê? Gente, vocês matricularam o filho de vocês numa escola adventista, por exemplo. Então, não tem como você cobrar. Você tem que cobrar algo que você conheça. Vocês enfrentam muito isso, assim? Sim, e entendendo essa realidade, hoje a nossa rede social ela é muito bem movimentada. Porque nós, enquanto gestão, nós temos um problema e precisamos resolver. Né? Qual é a grande problemática? Esse entendimento das famílias em relação às posturas que a escola tem, né? Então, com a rede social, a gente conseguiu abrir mais isso chegar de uma maneira talvez mais eficaz. Então, nós traduzimos ali nas nossas redes sociais trabalhos, professores, alunos. Então, assim, é uma rede social bem diversificada, de modo que consiga expressar um pouco da identidade da escola. E isso é fundamental. Então, quando eu acredito no trabalho da escola, então, assim, estamos sempre à disposição para atender qualquer pai, qualquer mãe. Claro que a gente, né, por uma questão de organização, porque dentro da instituição nós temos inúmeras demandas pedagógicas a nível de diretoria de ensino e que demandam tempo. Sim. Então, não é sempre que eu estou lá... Mas chega aquele pai louco, eu quero ser atendido agora. Exatamente. Então, a gente pede que, na medida do possível, os agendamentos sejam feitos. Até porque quando a família... E deve ser feito, né, gente? Ninguém atende. Você não vai chegar em nenhuma repartição pública, eu quero ser atendida agora. Exato. Até para que... Então, quando a família reporta que ela precisa de um atendimento, então a gente já agenda, né, o mais breve possível e vai ouvir a família, as críticas. Eu falo que as críticas, elas são muito positivas, né? Construtivas. Exato. Então, assim, toda crítica, a gente precisa olhar para ela. Né? Talvez alguma coisa falhou, que deu essa impressão, então a gente precisa olhar. E quem fecha os ouvidos e as portas para ouvir as críticas, a opinião e tal, e não sabe filtrar, não está preparado realmente para crescer, sabia? Eu tenho muito isso, assim, eu falo até para os clientes, eu não quero ouvir elogio, eu quero que você diga onde eu possa melhorar. Onde eu tenho falha, não tenha medo, mas eu gosto de você, não tem problema. Goste de mim, mas eu só vou crescer se você apontar onde eu estou errando. Só que o que eu vejo que está faltando para as pessoas, de modo geral, é um pouco de respeito em relação a isso. Porque até para fazer uma crítica, Sim. Você tem que ter respeito, Sim. né? Você tem que chegar, falar com educação. Então, não é porque você paga que você vai colocar o dedo na cara, vai gritar, vai gravar conversa escondida. Eu não tenho nenhum problema em relação à gravação de conversa, tá? Muitos pais, às vezes, eu atendo, eu percebo que ele liga o celular para gravar e eu mesma falo, você está gravando? Eu não autorizei, mas tudo bem, pode continuar a gravação. Porque eu faço o meu trabalho ali muito transparente. Então, assim, eu não tenho por que enganar ninguém. Então, assim, essa falta de respeito é um entrave também nessa dinâmica escolar. E na construção do caráter até do aluno, né? Exato, porque se o aluno que está lá vê a família tratando, né, alguém da escola daquela forma, e não precisa ser nem a diretora. Às vezes eu vejo até no entorno, nossa escola, ela conta com estacionamento, então os pais têm a comodidade de poder entrar e sair, né, desembarcar o seu filho dentro da escola. Então, a gente tem alguns colaboradores que ficam em alguns pontos. E, às vezes, a gente vê tamanha falta de respeito com eles, sabe? E você fala, poxa, é triste. Então, você tenta passar um valor na escola que, de repente, em casa, isso não está muito legal. Então, colide, né? Exato. Então, a sociedade, de modo geral, precisa parar um pouquinho, né? E entender e olhar para isso. Então, quando falar, está em alta educação socioemocional, é porque hoje isso é a base de todas as relações, né? Desde a hora que você acorda, a hora que você vai dormir. As pessoas estão doentes, né, Lu? Exatamente. E estão adoecendo os filhos. Eu tenho um caso de uma escola aí do interior, é uma coisa tão absurda que não deu tempo de... Até acho que a escola, inclusive, denunciou o conselho tutelar. A criança estava tranquila, teve um desentendimento com a outra e o pai, ele mandou uma notificação extrajudicial para o colégio de R$90 mil. Obviamente que eu respondi e falei em outras palavras, pelo amor de Deus, né? Então, você não está querendo reparar nada, você quer... tá visando lucro aqui, né?
Mas ok. Ele conseguiu. A criança estava tranquila, voltou às pazes com a menina, porque, gente, você lida com pessoas. Se a gente que tem dia que quer matar o marido, quer matar o filho, quer né, configurativo o negócio, pelo amor de Deus, né? Porque tudo que fala. Como que crianças que estão ali convivendo não vai se estranhar, não vão, sabe, Sim. se desentender. E as crianças voltaram à boa. O pai não parece que não gostou. Ele conseguiu adoecer a menina, para a menina passar pelo psicólogo, para a menina dizer que era problema da escola, que ela estava daquele jeito. Claro que a gente tomou as medidas cabíveis em prol da criança, para defender a criança do próprio pai. Porque o pai que é doente, a família que é doente, que chega estressado, que chega gritando, querendo bater, querendo ser atendido na hora que quer, falando para a coordenadora, você não tem competência para estar aqui, você não serve para nada e tal. E deixa a equipe toda doente. Então, é preciso também que eles entendam que existe um limite, porque não é que eu sou uma consumidora daquele produto que você tem que aguentar tudo e qualquer coisa de mim. Peraí, existe um limite. E as escolas, eu sempre falo, não permitam, porque vocês vão automaticamente perder o respeito até da equipe. Você falou de conflitos aí, que é mais conflito do que uma aula de educação física com crianças de 5º ano ali, porque é assim, é o que você falou, eles, naquele exato momento ali que eles estão numa competição, é um contra o outro, e eles estão mesmo ali, às vezes surgem situações ofensivas e tudo mais, obviamente, é sempre nesse momento que a gente acaba construindo os valores nas crianças ali, principalmente na aula de educação física, né? Mas é que, naquele momento, eles querem um contra o outro, acaba a aula, às vezes bate sinal, eles estão sentados junto, na aula já de matemática, fazendo atividade junto. Então, acho que falta um pouco, acho que se os pais começassem a lembrar um pouco da época de escola, quantos conflitos será que a gente já não teve na escola de um dia ter discutido com um colega e no dia seguinte, não, tá tudo bem. E eu acho que compete o pai apoiar a escola nesse sentido, para fazer trazer o entendimento da criança de que ele vai viver com conflitos e que necessariamente ele não precisa odiar o outro por conta disso. Que é esse papel que vocês fazem de conscientizar o aluno, né? E faz parte dessa faixa etária, né? Principalmente as escolas que atendem a educação básica, que é a educação infantil até o ensino médio. Durante essa fase de desenvolvimento, terão inúmeras situações onde a criança vai se frustrar, onde ele vai achar que foi injusto, porque, como eu disse, é um treino da vida, né? Se para nós adultos... Posso trazer um exemplo de frustração? Eu, como eu disse, né, sou formado em educação física, minhas aulas, então, são baseadas em atividades e competições e por aí vai. E teve uma situação que a criança, ela chegou em casa reclamando que ela tinha perdido na aula. Eu entendo que esse é o momento que a família apoia. É normal perder, acontece. Você não tem, talvez, essa habilidade tão desenvolvida. Um dia a gente ganha, um dia a gente perde, faz parte da vida. E a família me procurou. Por quê? Chegou chorando em casa. Chegou chorando porque perdeu. Eu falei, mas onde está o problema em perder? Né? E aí vem a parte de conscientização da família. Então, assim, hoje, atuando como orientador educacional, eu tenho a parte da escuta ativa bem clara. Então, quer falar comigo? Então tá, vou sentar, vou parar de fazer tudo e vou te ouvir para tentar entender. Então, deu para se entender ali o contexto que talvez a família não tinha essa percepção do que estava acontecendo. Por que essa derrota? Por que tem essa competição na aula? E aí foi o trabalho de conscientização da família. Depois que foi esclarecido para a família e tudo mais, não tive mais problema nem com a criança em si, tudo mais. É só para deixar claro como é importante o processo de frustração e também de conscientização da família. Porque vocês trabalham não só o aluno, vocês também trabalham a família. Exatamente. Porque é isso que eu falo, é abusar, inclusive, de mensagens, né, Lu? Hoje em dia, ainda tratando desse assunto, tá muito comum a necessidade de você, ainda falando dessa questão de conceito, às vezes a criança é uma criança que tem uma dificuldade, de repente ela não consegue a nota que o pai espera, e aí todos nós enfrentamos dificuldades, né? Todo ser humano enfrenta, não tem jeito, ninguém é bom em tudo, não dá. E aí não, porque meu filho eu vou levar aqui, porque ele vai ter um laudo ali ou aqui. Já quer arranjar uma doença para a criança. Hoje tá a questão dessa questão de laudo, de transtorno. Por isso até que
me voltei para essa pós em neuropsicologia para entender, né, embora eu sou psicóloga, mas para entender especificamente dessa questão dos transtornos, de deficiência, para entender e fazer uma boa avaliação. Então, você pega muito laudo, por exemplo, uma criança foi laudada como TDAH e na verdade ele é preguiçosa, ou ele foi laudado como autista e ele na verdade não tinha nada de autista. Você consegue ter, porque você vive ali com a criança no dia a dia. Sim. Você consegue fazer essa análise e falar para a família, olha direito, vai em outro profissional que isso aqui não está... Isso é muito comum. Ontem não, segunda, que a gente tem lá uma pasta, eu analiso cada laudo que chega, cada encaminhamento que vai ser feito, então é tudo muito olhado, né? Ninguém faz encaminhamento dentro do colégio sem antes ter uma avaliação prévia nossa em relação ao desenvolvimento daquela criança. Por quê? A família em casa às vezes tem um, tem dois. Então, para a família, às vezes é difícil, principalmente na fase de educação infantil, é difícil para ela entender o que é um atraso, o que não é. Então, assim, tem muitas crianças que, às vezes, eu recebo o laudo que eu falo, não tá legal. A criança tem apenas um atraso. Então, ela precisa ser incentivada ali, treinada. E quando a gente pega uns laudos assim, laudo para fins jurídicos, quer dizer, já é uma coisa produzida para um processo, por exemplo. Trazendo até para uma questão prática, hoje na parte clínica, né? Meu outro Luciana, psicóloga, eu recebo muitos adolescentes que já chegam no consultório dizendo, olha, eu tenho TDAH, porque eu tenho isso, porque hoje a rede social está aí, eles têm acesso à informação e isso é maravilhoso. E qualquer sintoma também já é um... Exato. E aí eu comecei, né, a aplicar os testes, né, nesse paciente, e aí chegou determinado teste, ele fez assim, tô fadigado, doutora, tá vendo? Eu não consigo, meu tempo ele é limitado, eu já não tô me concentrando. Eu fiz, bom... Então, tudo bem, mas a gente está na primeira parte da avaliação, a gente está vendo a questão do coeficiente intelectual, que é o QI. Esse não é o teste de TDAH? Não, ainda não. Então, eu preciso primeiro descartar que você tem uma deficiência intelectual. Não, doutora, então deixa eu ver, dá de novo para mim, ver se eu consigo fazer. Então, assim, imagina se pega um profissional... Mas, por exemplo, esses alunos, essa família, na verdade, tem a felicidade de ter a doutora Luciana, que não tem nada a ver com a escola, mas com toda a sua bagagem de conhecimento, de vivência com o aluno, aplicando todo esse seu conhecimento na sua clínica, né, fora o atendimento à escola, ok, mas quando você pega os laudos, como a gente está falando aqui, esses laudos que você sabe que tem alguma coisa que não está batendo, comparando com o que você vê do aluno, as famílias, elas aceitam? Então, aceitam. É uma situação bem desafiadora, porque entra aí no caminho da ética, então você tem que ter muito cuidado, né, para tratar sobre o assunto. Eu procuro sempre discutir com o profissional que elaborou o laudo, né, os motivos, os dados pelos quais ele chegou a determinada hipótese diagnóstica, antes até mesmo de falar com a família. Eu procuro ter esse entendimento com o profissional por uma questão ética. Sim. Mas, muitas vezes eu vejo que essas clínicas, a maioria delas, elas são bem fechadas, né? Então, é muito fácil para a clínica elaborar um laudo, mandar para a escola, faz PEI, adaptação. Tá, só que não é isso. Eu preciso trabalhar esse indivíduo. Então, até porque, por exemplo, uma coisa que a gente se depara muito, eu no meu cotidiano, né, enquanto dando assessoria para a escola, de vir laudo de terapeuta, né, o psicólogo, terapeuta, falando como que a escola deve fazer o que fazer. Primeiro que um PEI, para ele ser construído, é a equipe pedagógica, a partir da sua avaliação, que tem que dizer se aquele aluno ele precisa de um PEI ou não, para a partir daí, junto com toda a equipe que atende essa criança, fazer em conjunto esse PEI. E aí eles invertem, ou seja, eles querem descaracterizar a competência da equipe pedagógica, né? Em outras palavras, vocês não sabem o que estão fazendo, eu estou te ensinando o que tem que fazer, não é? Então, assim, desvirtuam tudo. E isso é um ponto extremamente importante, porque o profissional que está na clínica, né, o psicólogo, que não tem essa vivência da dinâmica escolar, eu costumo dizer que eles vivem num mundo paralelo, né? Então, assim, para você fazer algo, né, para você orientar uma escola a determinar, né, algumas atividades, enfim, você precisa entender um pouco daquele contexto. Uma coisa é você tem trabalhar com uma criança no consultório, outra coisa Mas e outra coisa, Lu, elas trabalham, elas ficam o quê? 1 hora com a criança? Exato. E outra, ela conhece o seu projeto político-pedagógico, por exemplo? Como que você vai passar esse conteúdo no dia a dia?
por exemplo, eu acho que é por isso que eu falo que essa questão tem que ser muito bem trabalhada com os profissionais, para que eles não exerçam apenas, né, a função dele. Obviamente que todo mundo tem que ganhar o seu dinheiro, mas tem que ter responsabilidade. Porque para dizer assim, a escola não está fazendo o papel dela, porque a mãe chega com a reclamação, ela põe no papel aquilo tem um reflexo no judiciário, porque o judiciário também não entende muita coisa sobre essa dinâmica do dia a dia. Vai sempre analisar, por exemplo, um laudo de um especialista que quer atender essa criança. Então, é muito importante que o especialista, né, você como profissional independente de ser diretora de uma escola, sabe o quanto que a tua opinião o teu parecer, não a opinião, o teu parecer vai refletir no dia a dia na conduta da família. Exatamente. E reflete, né? Porque a família, ela, de uma certa forma, quando recebe esse laudo fechado, acabaram-se as hipóteses. Ó, a escola tem que fazer isso aqui em cima de tudo. Está sendo pedido. E aí é onde vem, às vezes, as nossas conversas. E aí nem sempre aquela metodologia, aquele método, aliás, que ela está sugerindo, como o da aba, por exemplo, é o eficaz, porque a escola ela é inclusiva, ela não é clínica, gente. Exatamente. É isso que eu bato sempre nessa tecla. Ela tem que encontrar meios de passar o conteúdo que ela tem lá no seu projeto político através das adaptações, sem perder o foco, que é a inclusão. Exatamente. Que então, o que eles fazem é outra coisa. Exatamente. Então, voltando a essa questão de você não concordar com o laudo, recentemente, né, eu atendi uma família, fiz todos os encaminhamentos, né? Na sua clínica? Na escola, enquanto a questão pedagógica. Então, era uma criança que ela apresentava um atraso ali em relação à aprendizagem, um atraso significativo. Foram feitas inúmeras intervenções pedagógicas, né? Então, porque antes de encaminhar para um profissional da área, nós, enquanto equipe gestora, traçamos estratégias diferenciadas, porque as pessoas aprendem de modo diferente, para meio que aliviar para essa família, não mandar primeira dificuldade que aparecer, já encaminho, não. Então, a gente senta, traça um plano, não deu certo, essa criança ainda continua com atraso, chama essa família e encaminha. Voltou o laudo dessa criança e veio com uma hipótese diagnóstica de TDAH. E eu disse para a mãe, olha, você me desculpa, mas eu não estou certa desse diagnóstico. Não estou satisfeita. Porque, exatamente, a criança é a criança em qualquer lugar, na escola, com os amigos, em casa. Então, existem algumas características do TDAH, né, 90%, 99%, que é comum em todos os ambientes. Então, assim, primeiro, esse profissional nem mandou o questionário para a gente preencher. Segundo, eu não vejo traços de hiperatividade nem, né, de TDAH na sua filha. Eu, com a minha análise pedagógica, porque eu não, dentro da escola eu não atuo como psicóloga, né, de neuropsicóloga para fazer intervenção. Mas essa contribuição de você ter dentro da escola um profissional que entende de todo o processo de desenvolvimento, de aprendizagem, das funções executivas, isso agrega muito valor, né, ao corpo docente, à equipe. Vocês não têm obrigação, mas a escola tem essa preocupação. Exato. Que é um plus. É um valor a mais, né? Até porque a criança passa bastante tempo dentro da escola. Exatamente. E lá na escola ela faz de tudo um pouco. Então, de novo, né? Como que é muito válido essa fala do professor, a fala da direção, a fala da coordenação. Essa conexão de todo mundo. E aí eu disse para essa família, olha, eu te oriento a procurar uma outra clínica. E a minha hipótese diagnóstica é que a sua filha tenha dislexia, que hoje se fala transtornos específicos da aprendizagem, né? TEAP, essa é a sigla. Então, procura um fonoaudiólogo que ele vai conseguir fazer um diagnóstico mais apurado, principalmente se for dislexia. Aí essa mãe foi, e aí foi feito o laudo pela fono, e realmente era uma criança que tem dislexia. Olha. E estava já indo para um processo de medicalização para TDAH. Olha o prejuízo que essa criança tem. Entendeu? E até para o seu emocional, né? Porque você fala, você tem TDAH, acha que ela tem uma coisa do outro mundo, né? Exato. Então, assim, esse entendimento, essa formação contínua de professores, esse estabelecimento de parceria com as famílias. Então, isso contribui muito. Então, assim, não é só estar na lei, porque a lei é muito clara em relação a isso, que a família deve ser parceira
da escola, né? E a escola para que ela possa cumprir o seu papel. Infelizmente, falta muito. O assunto é maravilhoso. Eu estou muito feliz com vocês aqui, mas o tempo, infelizmente, o Pedrinho ali já me deu uma olhada, tipo assim, já passou o tempo. Mas a gente tem muito o que falar. Inclusive, eu quero que a Lu, como profissional e como mantenedora também, como diretora escolar, se quiser, né, tiver alguma escola interessada, algum gestor que esteja começando, que enfrente certos problemas e queira que a Luciana, né, compartilhe com vocês aí o conhecimento dela, que ela tem uma bagagem enorme, até porque quem lida com 1.000 e poucos alunos, ela tem que ter muita expertise, né? A Lu vai deixar a rede social dela, o contato da clínica dela, que eu recomendo para todo mundo, porque ela é realmente a profissional, a missionária, porque de dinheiro ela não precisa, graças a Deus, né, Luciana? E é isso. E mais uma vez, Rodrigo, muito obrigada. Espero que a gente possa também se encontrar novamente. Continue fazendo esse trabalho de excelência, porque eu acho que o foco é esse mesmo. É mudar a forma de gerir de acordo com o tempo, com a sociedade, com a evolução da sociedade. Então, por favor, olhe para cá e deixe seus... Eu vou primeiro e você encerra, né? Tá. Porque depois... Então, eu agradeço o convite, estou sempre aberto aí para todo mundo, principalmente para os pais do nosso colégio. E é isso, a ideia lá é deixar essa escuta bem ativa, ouvir para entender mesmo como que é o contexto familiar, porque a gente não sai tomando decisão lá em cima de pequenos relatos. Então, a gente ouve, escuta, para aí sim o direito ao contraditório em ampla defesa, né? Olha aí, pronto. Exato. É exatamente isso, certo? Obrigado. Eu agradeço o convite da doutora Lindalva, uma parceira aí de anos. Clínica é @amplicare, tá? Essa clínica, ela nasce com esse objetivo mesmo de entender melhor, de ir até a escola, fazer as coisas que muitos profissionais não fazem, infelizmente. Então, assim, você vai até a escola para dar uma mentoria, né, de repente? Isso, a ideia da clínica é exatamente essa. Então, você tem na sua escola um aluno que está com algum atraso, uma família muito resistente. Então, eu vou até a escola, primeiro eu entendo esse universo pedagógico do aluno, faço algumas intervenções, feito isso, conversa com a família, levo essa criança para avaliação para ter um entendimento do que realmente está causando, né, esse atraso nessa criança. Muitas vezes fora, um transtorno. Para quem está fora de São Paulo, você também faz virtual? Também online. Ai, que bom. E esse profissional dentro, né, a escola tendo um profissional também da área clínica parceiro, faz muita diferença. Porque hoje o que mais se tem é o problema da escola, a escola não está fazendo, E a criança mesmo, o indivíduo que precisa ser assistido, acaba ficando em segundo plano. E o bom, pessoal, é que a Luciana, ela consegue aliar a parte de conhecimento profissional, tanto da parte neura como psicológica, com a sua vivência diária na prática, né? Então, eu entendo a dor da escola. Eu acho que o grande X da questão é esse. Eu entendo a dor. Eu entendo a dor do professor, do coordenador, da parte de gestão. E eu sei o quanto que é desafiador tudo isso. Então, você ter um profissional parceiro que vai atender aquela criança, vai orientar a família das limitações, das habilidades, porque às vezes eu tenho uma limitação para determinada coisa e para outra eu tenho uma habilidade, né, você tendo essa gestão e esse entendimento, ao meu ver, e pela minha vivência de escola, ter uma pessoa que saiba coordenar, né, transitar entre a família, entre o outro, fazer a união de um aqui, a outra que entende o outro lado, você não sobrecarrega as equipes, né? Você consegue deixar tudo mais leve. Gente, eu só tenho a que agradecer. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada, Lu. Obrigado, viu? E fica aí nosso Instagram do colégio, @Colégio Oliveira Teles. Visitem, né? Conheçam um pouquinho da nossa história, do nosso legado. Vale a pena, gente. Esse ano, 40 anos de colégio. Já, 40 anos, estamos muito felizes, né, por esse marco. Muita experiência. E consolidação, né? Aí. Porque, afinal de contas, ninguém tem 1.000 e poucos alunos há 40 anos à toa, né? Porque tem muita excelência. Gente, muito obrigada. Fica aí espera o nosso próximo podcast. Hoje a gente vai gravar também para falar um pouco sobre convenção coletiva, né, em relação ao sindicato, inclusive essa mudança que tem aí entre o sindicato da educação infantil, a disputa judicial, que a gente vai falar com vocês daqui a pouquinho, para o próximo episódio. Agradecer mais uma vez a Tanit Brasil, aos nossos convidados, o Rodrigo, a Luciana, pela disponibilidade. Eu sei que vocês vieram de longe para me prestigiar e eu sou muito grata por isso. Muito obrigada, viu? Agradecemos o convite. Muito obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.